isso, esse é o jeito que a gente trabalha aqui na CNN Brasil. A gente corre atrás da notícia para te servir sempre em primeira mão. Caio Junqueira, meu parceiro, já está então em mãos, na verdade no computador, né? Em mãos, é só uma formalidade. O depoimento da deputada Carla Zambelli, que acabou agora há pouquinho em Brasília, um dia de grandes expectativas, com o depoimento então do delegado Carlos Henrique de Oliveira Souza, que a gente já trouxe também, da deputada Carla Zambelli e também de Alexandre Saraiva. Vamos lá, Carla Zambelli, vamos lembrar, né, Caio? É a figura central de quando o ex-ministro Sérgio Moro saiu, então, entregando ali aquelas conversas para a TV Globo, para o Jornal Nacional, conversas, então, em que ele revelaria a pressão que ele sofreu, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto da deputada bolsonarista em relação à aceitação de Alexandre Ramagem para ocupar ali um posto-chave no comando da Polícia Federal. Isso aí, Mona Lisa. E a gente pode ler até junto. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando, porque já está também aí no seu computador, que eu mandei para você, né, Eu Mona? ia pegar meu caderninho, não preciso de caderninho, então? Não, então vamos lá no computador, a gente faz os dois juntos. Vamos no lá. digital, no esquema digital. Vamos lá, Caio, vamos lendo. Então, a Carla Zambelli, ela começa o depoimento respondendo que é deputada federal pelo estado de São Paulo, do ano de 2018, assumindo em 2019 seu primeiro mandato parlamentar. E questionada sobre o interesse de o secretário Naban Garcia falar com o ex-ministro Sérgio Moro, conforme mensagem pela depoente enviada a este no dia 6 de abril de 2020, afirma que o assunto não tem qualquer referência com os fatos investigados neste inquérito. Questionada sobre a mensagem enviada ao ex-ministro Sérgio Moro no dia 17 de abril, às 13h42, esclarece ter dito que, em sua perspectiva como ativista, houve certas observações sobre a Lava Jato à época em que o delegado Maurício Valeixo era diretor de combate ao crime organizado, Sim. no sentido de não haver o suporte operacional da Polícia Federal em Brasília junto aos delegados da Lava Jato no Paraná. A deputada federal Carla Zambelli também disse que isso não significa ter algo desabonador em relação à gestão do delegado Maurício Valeixo quando à frente da Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado. Sim. Ela disse ainda que, com relação a essa mensagem, mais precisamente sobre a razão de enviá-la, respondeu que já havia notícias de uma possível troca na Polícia Federal. Vamos seguir aqui para a próxima página. Sim. Ela disse, ela foi então que a depoente indicou como alternativa ao ex-ministro Sérgio Moro a observância de uma lista tríplice que já havia sido divulgada pela imprensa ainda à época do governo Temer. Que, acaso fosse observada a votação da lista tríplice, a delegada da Polícia Federal, Érica, muito provavelmente aqui é a Érica Marena, que o Moro Sim. acabou levando para a equipe dele, poderia impulsionar a Lava Jato junto ao Supremo Tribunal Federal, em casos relacionados a parlamentares diante do seu histórico profissional. Ou seja, aparentemente aqui já há uma menção sobre uma discussão sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal e Exato. De que a delegada Érica Marena, que integrava a equipe do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça, constaria nessa lista tríplice que ela chegou a encaminhar e a mostrar para o Sérgio Moro. E que a resposta dada pelo ex-ministro Sérgio Moro em 17 de abril de 2020, às 14h41, foi reafirmando a confiança mútua entre ele e o ex-diretor-geral Maurício Valeixo. Vamos fazer uma pausa, então. Aquelas mensagens que a gente falou que tem aquela frase emblemática, que muito repetida, que começa com prezada, né? Que é a resposta do ex-ministro. Vamos lembrar? Aí, enquanto você respira, né, Caio, na leitura, ela fala, por favor, ministro, vamos lembrar juntos, aceite, né, Ramagem, não é isso? É exatamente assim, a gente falou tanto. E aí, forte é a resposta do ex-ministro Sérgio Moro naquele momento, né, Caio? Isso. Aqui a Carla Zambelli, ela conta que ela indicou uma alternativa para o Sérgio Moro ao Maurício Valeixo,
ao comando da Polícia Federal essa deputada Érica Marena, que já haveria constado durante o governo Michel Temer. Só uma correção, eu falei aqui de Supremo Tribunal Federal, na verdade, pela leitura aqui, porque a gente está lendo na hora, né, Mona? Acabou de chegar. Chegou, está quentinho. Quer dizer, quentinho não, está no computador. Mas há informações importantes sobre um momento específico ali, né, Caio, que volta a agosto do ano passado, né? Quando tem um tensionamento muito forte ali no comando da PF no Rio de Janeiro, né? Isso, em Minas Gerais aqui, ela vai numa linha do Palácio do Planalto ali e tentando ali sempre também tirar a responsabilidade ali ou a participação do presidente Jair Bolsonaro nas intermediações que ela fez junto ao então ministro Sérgio Moro naquela fase derradeira, naqueles últimos dias ali, quando já estava uma crise instaurada e ela vai buscar o Sérgio Moro para tentar convencê-lo de que não, para ficar no cargo, Mona Lisa. Então vamos voltar. O Caio está se referindo agora ao depoimento da deputada Carla Zambelli, que o Caio teve acesso, também estava lendo para a gente, antes ali do momento em que nós escutamos os advogados, né? Tanto do ex-ministro Sérgio Moro, como ali também tinha advogados de outras partes. Ali a Raquel Vargas, se eu não me engano, tinha de outras partes. A Raquel Vargas trouxe, então, todas essas manifestações. E você está pontuando, então, momentos importantes do depoimento da deputada Carla Zambelli. Vamos lá, Caio. O que ela diz é que ela não chegou a ter qualquer conversa com o presidente Jair Bolsonaro, no sentido de o ex-ministro Sérgio Moro aceitar a substituição da direção da Polícia Federal, tendo como contrapartida a vaga no Supremo Tribunal Federal. Sim. A Zambelli também diz que não chegou a ter qualquer conversa com pessoas em nome do presidente Jair Bolsonaro, no sentido de o ex-ministro Sérgio Moro aceitar a substituição da direção da Polícia Federal. Mona Lisa, tem um trecho que me chama a atenção, Qual? Que ela diz que o Moro, tanto o Moro quanto o Valeixo, em nenhum momento manifestaram uma rejeição ao nome do Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal. Não manifestaram rejeição. Não manifestaram rejeição. Ela fala isso no depoimento. Ela deixa isso bem claro aqui. Nesse momento aqui, a depoente, o ex-ministro Sérgio Moro, não chegou a confirmar nem a refutar o nome do delegado de Polícia Federal Ramagem para a direção-geral. Tendo Sérgio Moro dito que não iria mais tratar essas questões por escrito. E que ainda ali no dia 23 de abril, ela estabeleceu contato com o Maurício Valeixo, por meio de uma ligação de WhatsApp, em um número de contato que ela já possuía e teria escutado, desde que já havia pedido demissão naquele dia, sem lhe revelar o motivo. Ou seja, quando ela liga para o Valeixo fala para ela que ele, Valeixo, já havia pedido demissão naquele dia, sem lhe revelar o motivo. E que, inclusive, nessa mesma ligação, o Maurício Valeixo chegou a dizer que o Ramagem era um bom nome como sucessor. E que ele, Maurício Valeixo, faria uma transição no cargo de diretor da Polícia Federal. Esse trecho é relevante porque mostra ali a participação do Valeixo consentindo ali com a mudança, a substituição do nome dele. Então, você está em que página agora, Caio? Eu estou no final da página 3, Mona Lisa. Então, são 5 páginas, tá, gente? Para vocês que estão nos acompanhando, são 5 páginas, a leitura é rápida e a gente destaca aqui ao mesmo tempo da leitura os principais trechos. Então, vamos lá que eu te ajudo também, já peguei aqui. Vamos lá. Tá, aqui no final da página 3 ali, ainda no dia 23 de abril, a Zambelli estabeleceu contato ao telefone com o Maurício Valeixo, por meio de WhatsApp, um número de contato que ela já possuía, e teria escutado deste que já havia pedido demissão naquele dia, sem lhe revelar o motivo. Ou seja, e depois, né, no Diário Oficial, tem a demissão do Maurício Valeixo a pedido, né? Foi como o Palácio do Planalto encaminhou, ela confirma essa versão do Palácio do Planalto. E nessa ligação, o Valeixo chegou a dizer que o Ramagem era um bom nome como sucessor, sim, segundo a Carla Zambelli. E ela se recorda ainda de ter estabelecido contato naquela oportunidade com o Fábio Van Garten, que é o secretário de comunicação do governo, do Palácio do Planalto. E também com o ministro Ramos, né? Também com o general Ramos, que é o secretário da Secretaria de Governo, ministro da Secretaria de Governo, e ambos sugeriram que ela continuasse a manter contato com o Sérgio Moro, abre aspas, fazendo o possível
para que o mesmo permanecesse como ministro. Ou seja, aquela revelação ali de que o Palácio do Planalto tentou, até o último momento, mantê-lo no cargo. Usando interlocutores, né? Fortes, vamos dizer assim. Usando interlocutores muito fortes, que é o Fábio Van Garten e o general Ramos. E que, na percepção dela, caso o ex-ministro Sérgio Moro não tivesse buscado ali, saído na sexta-feira, haveria tempo hábil no fim de semana para uma composição do nome do novo diretor da Polícia Federal. E que minutos antes da coletiva, do ato demissional final do Sérgio Moro no governo... Aquela coletiva que foi numa sexta-feira, Foi sexta, 11 da manhã. Exatamente. Que eu estava em Brasília, sim. E nós aqui, todo mundo mobilizado, todo mundo lembra. Aquela coletiva que chamou demais a atenção do Brasil. Isso. E ela mandou mensagens para o ministro antes da coletiva para tentar demovê-lo da ideia, não tendo naquela oportunidade algo novo a dizer Sérgio Moro para convencê-lo. E que o Moro não chegou a se encontrar com a Carla Zambelli. Ele disse, reservando-se a responder, abre aspas, se o PR, presidente da República, se o PR anular o decreto de exoneração, ok. Ou seja, ele condicionando a permanência dele no cargo, a anulação por parte do presidente da República da exoneração do Maurício Valete, que foi publicado naquela manhã, horas antes da coletiva lá em Brasília. E vamos lembrar, o primeiro documento apontava ali que tinha a assinatura do ex-ministro Sérgio Moro, então ministro na época, e depois veio o segundo documento fazendo a correção. Mas Sérgio Moro, todo o tempo, disse que nunca assinou aquele documento que todos nós acompanhamos naquelas primeiras horas, né, Caio? Isso, Mona. Aqui no meio da página 4 fica interessante porque é a vez que os advogados, o doutor Rodrigo Rios, que a gente viu agora há pouco falando, são os advogados do Sérgio Moro, questionam a Carla Zambelli. Então, aqui, agora a gente vai ter acesso a esse trecho, indicando qual que é a linha da defesa do Sérgio Moro, né? Ou do ataque, né? Do Sérgio Moro. Exatamente. Porque é o advogado dele, doutor Rodrigo Rios, questionando a Carla Zambelli. E ele questiona como que a Carla Zambelli teve conhecimento do interesse do presidente Jair Bolsonaro em substituir o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E a Carla Zambelli respondeu que isso se deu por meio da imprensa. Questionada pelo advogado do Sérgio Moro, se teve acesso ou conhecimento a algum dado objetivo de produtividade da Polícia Federal do Rio de Janeiro durante a gestão do Ricardo Saad, ela respondeu que não teve dado sobre isso. Ou seja, mais um elemento por onde os trilhos ali do Sérgio Moro e da defesa dele, do seu advogado nessa investigação, né? Apontar a falta de justificativa para a substituição do Rio de Janeiro, uma justificativa técnica. E questionada mais uma vez pelo doutor Rios, advogado de Sérgio Moro, sobre a mensagem do dia 17 de abril de 2020, em que ela diz, abre aspas, os casos da Lava Jato no Congresso precisam andar, foi uma mensagem que a Zambelli passou para o Sérgio Moro, e o advogado pergunta o que significa isso, ela responde que tal afirmativa se deu em razão de ter notícias de outras operações deflagradas com recentemente. Recentemente. Isso. Questionado também se ela chegou a perguntar ao Moro sobre a existência de algum inquérito específico, ela respondeu que chegou a mandar ao ex-ministro uma matéria em que a Procuradoria-Geral da República cobrava conclusão de investigação sobre o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Aqui é interessante, Mona Lisa, porque a defesa do Sérgio Moro tenta dar concretude naquela acusação do Sérgio Moro de interferência direta, ou seja, e eles observam a Carla Zambelli como alguém enviado pelo, sempre, né? Era a porta-voz, né? Porta-voz do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Por isso que quando ela manda para o Moro essa mensagem com uma notícia de uma conclusão de investigação contra o presidente Rodrigo Maia, aquela investigação dele decorrente ainda da Operação Lava Jato, ela esclarece que apenas perguntou se esse inquérito era de responsabilidade da Polícia Federal. Exatamente. E que essa pergunta partiu apenas da depoente, ela frisa isso, da depoente Carla Zambelli, e não do presidente Jair Bolsonaro por meio dela, ou seja, ela a todo instante não se dizendo, como você bem utilizou o termo, Mona, porta-voz. Ela tenta Ela negou isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro.
questionada, eu continuo aqui, Mona Lisa? Sim, vamos lá. Vamos lá. A gente tem umas, para você que está chegando agora, daqui a pouquinho tem o grande debate, um pessoal chega às 8 aqui na nossa companhia, Caio. O Caio Junqueira teve acesso, então, à cópia do depoimento que a deputada Carla Zambelli acabou de dar lá em Brasília. Era um dos depoimentos mais esperados. Então, no dia de hoje, foram ouvidos várias pessoas. Carlos Henrique de Oliveira Souza, ex-superintendente da Polícia Federal, a Carla Zambelli, a deputada federal, e também o Alexandre Saraiva, que foi cotado pelo presidente Bolsonaro para comandar a PF no Rio de Janeiro. E aí tem esse finalzinho que você arremata, e daqui a pouquinho eu já te digo também que tem a Raquel Vargas, que acabou de ouvir ali na saída do local dos depoimentos os advogados, então, do ex-ministro Sérgio Moro. Eu identifiquei os advogados do ex-ministro Sérgio Moro, não sei se havia ali outros também, mas vamos seguir, Caio, por favor. Vamos seguir. Só recapitulando, sim, a linha de defesa ou de questionamento nesses depoimentos do Sérgio Moro é sempre tentando atribuir a Carla Zambelli como uma enviada do Palácio do Planalto para negociar com o Sérgio Moro a permanência dele. E as questões que faz aqui é sempre tentando extrair da Carla Zambelli algum pedido direto do presidente Jair Bolsonaro sobre inquéritos específicos. Por isso, essa questão aqui do advogado do Sérgio Moro a ela, sobre uma mensagem que ela passou para o Sérgio Moro questionando sobre o andamento de investigações contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ela disse que apenas perguntou se isso era responsabilidade da Polícia Federal. E deixa bem claro que essa pergunta não partiu do presidente Jair Bolsonaro, nem por meio dela. E sim, também questionada pela defesa do Moro, se em março de 2020 o presidente Jair Bolsonaro chegou a comentar com a depoente o desejo de substituição da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ela negou, ela disse que não, e também foi questionada sobre quando chegou a ter ciência da intenção de Bolsonaro em substituir o diretor-geral da Polícia Federal. Ela falou que apenas em abril de 2020, ou seja, já ali nos finalmente ali da gestão Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Questionada se em agosto de 2019... Aí, sim, a data é importante, né? Isso, se em agosto de 2019 teve conhecimento da manifestação do Bolsonaro em substituir o diretor-geral... Manifestação pública, inclusive. Isso. Ela respondeu que não se recorda. E também foi questionada se Bolsonaro e Moro, da relação do Bolsonaro e Moro, ela afirmou que em certas oportunidades havia uma aproximação entre ambos, como na época em que o Moro sofreu ataques do site Intercept, aquelas mensagens vazadas, né? Ficou conhecido como Vaza Jato. O site Intercept revelou várias mensagens do Sérgio Moro com alguns investigadores durante a Lava Jato, e ela disse que nessa época dessas reportagens do site Intercept, ela percebeu uma afinidade, mas depois um certo distanciamento nos últimos 2 meses deste ano entre o presidente Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro, não sabendo a razão precisa.